Estamos iniciando a sessão de trabalhos de sexta-feira do Centro Espírita Abel Sebastião de Almeida, dia 16 de fevereiro de 2024, com os trabalhos sendo transmitidos pela Rádio Abel ou TV Abel. Uma vez que as atividades presenciais de sexta-feira foram temporariamente interrompidas. Boa noite, ouvintes da Rádio Abel. Como sempre fazemos, vamos ler uma página de preparo para que nos harmonizemos antes da palestra. A página de hoje foi retirada do livro Pensamento e Vida, pelo Espírito Emmanuel, e Psicografia Francisco Cândido Xavier. É intitulada Sociedade. A sociedade humana pode ser comparada à imensa floresta de criações mentais, onde cada espírito, em processo de evolução e acrisolamento, encontra os reflexos de si mesmo. Aí, dentro os princípios de ação e reação, funcionam exatos. As pátrias, grandes matrizes do progresso, constituem notáveis fulcros da civilização ou expressivos redutos de trabalho, em que vastos grupos de almas se demoram no serviço de autoeducação, mediante o serviço à comunidade, emigrando, muita vez, de um país para outro, conforme se lhes faça precisa essa ou aquela aquisição nas linhas da experiência. Um lar coletivo, definindo afinidades raciais e interesses do clã, é o conjunto das emoções e dos pensamentos daqueles que o povoam. Entre as fronteiras vibratórias que o definem por intermédio dos breves aprendizados berço-túmulo, que denominamos existências terrestres, transfere-se a alma de posição a posição, conforme os reflexos que haja lançado de si mesma e conforme aqueles que haja assimilado do ambiente em que estagiou. Atingida a época de aferição dos próprios valores, quando a morte física determina a extinção da força vital corpórea, emprestada ao espírito para a sua excursão de desenvolvimento e serviço, reajuste ou elevação na esfera da carne, colhemos os resultados de nossa conduta, e bastas vezes é preciso recomeçar o trabalho para regenerar atitudes e purificar sentimentos na reconstrução de nossos destinos. Dessa forma, os corações que hoje oprimem o próximo, a se prevalecerem da galeria social em que se acastelam, na ilusória supremacia do ouro, voltam amanhã ao terreno torturado da carência e do infortúnio, recolhendo em impactos diretos os raios de sofrimento que semearam no solo das necessidades alheias. E se as vítimas e os verdugos não souberem exercer largamente o perdão recíproco, encontramos no mundo social verdadeiro círculo vicioso em que se entrechocam constantemente as ondas da vingança e do ódio, da dissensão e do crime, assegurando clima favorável aos processos da delinquência. Sociedades que ontem escravizaram o braço humano são hoje obrigadas a afagar por filhos do próprio seio aqueles que elas furtaram a terra em que se lhes situava o degrau evolutivo. Hordas invasoras que talam os campos de povos humildes e inermes, neles renascem como rebentos do chão conquistado, garantindo o refazimento das instituições que feriram ou depredaram. Agrupamentos separatistas que humilham irmãos de cor voltam na pigmentação que detestam, arrecadando a compensação das próprias obras. Citadinos aristocratas insensíveis aos problemas da classe obscura, depois de respirarem o conforto de avenidas suntuosas, costumam renascer em bairros atormentados e anônimos, bebendo no cálice do pauperismo os reflexos da crueldade risonha com que assistiram noutro tempo à dor e à dificuldade dos filhos do sofrimento. Em todas as épocas, a sociedade humana é o filtro gigantesco do espírito em que as almas, nos fios da experiência, na abastança ou na miséria, na direção ou na subalternidade, colhem os frutos da plantação que lhes é própria,
retardando o passo na planície vulgar ou acelerando-o para os cimos da vida, em obediência aos ditames da evolução. Uma ótima palestra a todos. Olá, amigos, frequentadores da Casa de Abel Sebastião de Almeida e todos aqueles que nos acompanham através da rádio e da TV Abel. Hoje, dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, nós vamos examinar as questões 686 a 692. Elas estão na parte terceira das leis morais, no capítulo 4 da Lei de Reprodução, e os itens são a população do globo e sucessão e aperfeiçoamento das raças. Então vamos à primeira questão, que pertence ao item população do globo. É a questão 686. É lei da natureza a reprodução dos seres vivos? E os nossos amigos responderam: evidentemente, sem a reprodução, o mundo corporal pereceria. Ora, a reprodução, dos seres, ela faz parte, do planejamento divino, que visa o quê? O progresso, de todos nós. E esse progresso, ele depende de uma continuidade. Nós temos muita coisa para aprender. Então, numa tacada só não é possível. Então, nós precisamos reencarnar. Nós precisamos nos reproduzir. E é através da reprodução que vai ocorrer a renovação dos organismos, que eles vão se aprimorando, vão se evoluindo e se adaptando ao habitat que ele é próprio. Então, nós sabemos que o nosso perispírito, ele que é a ligação entre o espírito e o corpo, ele vai depender de determinadas condições de um orbe. Então, em planetas mais evoluídos, o perispírito ele é mais sutil, ele é mais rarefeito. Aqui no nosso planeta, nós somos ainda um planeta de provas e expiações que está passando para uma nova etapa de regeneração. O nosso perispírito ele ainda é um tanto quanto grosseiro. Mas conforme nós vamos avançando na senda do progresso, a tendência é que o nosso perispírito também, que vai fazer a ligação com o nosso corpo biológico, ele também se melhore, ele vai ficar um aparelhamento mais sutil, assim como o aparelhamento biológico também. Tudo progride. Continuando. A questão 687. Indo sempre a população na progressão crescente que vemos, chegará tempo em que seja excessiva na Terra? Ora, se estamos ali nos reproduzindo, como é que isso fica? Será que isso aí não vai chegar a um ponto onde vai ter muita gente nesse planeta? E os nossos amigos responderam: não, Deus a isso provê e mantém sempre o equilíbrio. Ele coisa alguma inútil faz. O homem, que apenas vê um canto do quadro da natureza, não pode julgar da harmonia do conjunto. Ora, nós temos aí um Criador do Universo, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, que planejou tudo isso. Então ele não ia planejar algo que fosse acabar em caos, em catástrofe. Então o nosso planetinha ele tem aí perfeitas condições de abrigar a população que está destinada para esse orbe, para essa escola, das muitas escolas que existem no universo. Essa preocupação com a população, com o crescimento populacional, isso já desde lá dos babilônios, há 3 milênios atrás, que esse crescimento populacional é visto como um prenúncio de tragédia. Temos aí o mito de Atrahasis, e na época provavelmente não havia mais do que 100 milhões de pessoas no mundo, e já era uma grande preocupação. Essa lenda ela contava sobre a irritação dos deuses pelo ruído da multidão humana,
né, e que de tempos em tempos eles lançavam catástrofes naturais para acabar com aquela barulheira, né? Era muita gente, era muita, né? Então os deuses, incomodados com aquilo, mandavam as catástrofes, as doenças, né, as erupções vulcânicas. Bom, no século XVIII, acreditava-se que a população crescia mais rápido do que a produção de alimentos, e o cenário de fome seria inevitável se a natalidade não fosse controlada, né? Hoje, né, com os avanços científicos, tecnológicos, né, num mundo onde você conta aí com 8 bilhões de pessoas, né, está provado que a principal causa da fome é a pobreza, né? Nós temos perfeitas condições de provermos alimentos para todo mundo, né? O que ocorre é a desigualdade, né, da riqueza, a distribuição desigual dessa riqueza que causa, né, a ineficiência, por exemplo, de uma produção, de armazenamento. Nós temos muito desperdício. Isso sim é a principal causa, né, motivo de preocupação. Alguns teóricos eles alertam para os esgotamentos de recursos naturais, né? Hoje em dia muita preocupação com isso, com relação ao planeta, né? É claro que nós temos aí a obrigação de cuidarmos da nossa casa, do quintal da nossa casa, mas a gente também não pode entrar numa neurose, né? É claro que nós devemos cuidar do nosso planeta, fazermos, né? Conforme nós vamos nos educando, nós vamos tomando consciência, né? Isso faz parte aí da nossa programação, né, de não destruirmos, né, o nosso habitat. Segundo aí a média, né, das últimas projeções da ONU, essa população que hoje está em 8, ela deve alcançar aí um patamar de 11,2 bilhões de pessoas por volta lá de 2100. Né? O que acontece? Né? A gente pode verificar sempre o que? Um equilíbrio providencial, né? Porque se você tem, por um lado, uma catástrofe natural, como foi, né, a peste negra, que foi capaz de matar 1/3, né, dos europeus na Idade Média, nós temos aí inovações tecnológicas que tiveram um efeito inverso, ou seja, a invenção da agricultura, né, há 12 mil anos, fez o quê? Com que houvesse um boom, né, populacional, que a humanidade crescesse, né, saltasse de 10 milhões de indivíduos para uns 150 milhões de indivíduos até a era cristã. Aí você tem, né, o alastramento de doenças, né, como AIDS, né, na África, Covid e outras doenças que elas fazem o quê? Que a população de alguns países elas diminuam, né, apesar de aquela região ter um histórico, né, esses países têm uma histórica de taxas de fertilidade bem altas, mas existe um equilíbrio, né? Você nunca vai estar nascendo que nem coelho, entendeu? Num crescimento exponencial, não. A própria natureza, né? Que por trás da natureza tem o quê? O planejamento divino, vai se incumbindo, se encarregando, de vez em quando tem aí essas grandes catástrofes que acabam, né, por trazer um certo equilíbrio. Observações demonstram, né, que a industrialização, no primeiro momento, ela, né, um crescimento tecnológico, ela vai gerar essa explosão populacional, né? Melhorias, né, na saúde pública, nas condições de vida, fazem cair a taxa de mortalidade. Mas, no segundo momento, a população ela vai se adaptando àquele estilo de vida urbano e a tendência, né, você vê os países mais desenvolvidos, a taxa de natalidade ela cai. Nos países mais desenvolvidos, você tem aí uma quantidade muito grande de idosos. Né? Por quê? Exatamente por isso, porque a taxa de natalidade ela cai, né? Ou seja, cada vez menos indivíduos vão nascer e aquela população ela envelhece e o que acaba? Olha, gente, a nossa população aqui está em risco, vamos mudar esse panorama. Aí você tem movimentos, né, de migração de pessoas justamente para esses países onde você precisa,
né, de indivíduos ali. A Itália, por exemplo, tem locais que a prefeitura, né, ela dá casas, por exemplo, casas assim, um valor baixíssimo, justamente porque aquela população ela está envelhecida, não tem uma renovação e perigo daquelas cidadezinhas ali se acabarem, né? Então eles estimulam, né, a imigração. Então o próprio homem, né, que é agente do progresso também, ele vai aí se adaptando a essas modificações, mas a gente tem que entender que existe um planejamento divino por trás disso. A gente não está aqui ao Deus dará, não existe uma falta de comando, uma falta de hierarquia, né? Não, a gente, desde que o mundo é mundo, você tem aí civilizações que aparecem, que desaparecem, né? E nós vamos aí continuando, a raça humana continua aí firme e forte. Vamos então à questão seguinte, que agora já faz parte do novo item, que é a sucessão e aperfeiçoamento das raças. E foi perguntado o seguinte, na questão 688, há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem? Isso é uma afirmação, perdão. Há neste momento raças humanas que evidentemente decrescem. Virá momento em que terão desaparecido da Terra? Bom, aí eles responderam, assim acontecerá de fato, é que outras lhes terão tomado o lugar, como outras um dia tomarão o da vossa. Bom, essa questão de raça, né, hoje em dia com os avanços tecnológicos, né, científicos, esse termo raça, biologicamente falando, ele não é apropriado, né, pois geneticamente, né, nós temos a mesma constituição, né, diferente, por exemplo, do que ocorre com o chimpanzé, né, um dos animais mais próximos dos humanos, né, a diferença genética entre o ser humano e o chimpanzé é muito pequena, mas o que acontece? Nestes símios, a diferença genética entre populações é 7 vezes maior que a que existe entre humanos que vivem em distintas partes do planeta, né? Então, na época, né, era esse o termo que se usava, raça, né? Então, se entendia que existiam diferenças raciais, né, grupos, né, raciais, negro, caucasiano, etc. E hoje em dia a ciência, o que eles entendem é que o que existe aí é uma grande mistura, né, e você não consegue identificar ali uma raça específica, você tem determinados caracteres entre indivíduos, né, mas raça, se você está olhando, você não consegue identificar, né, a que raça, né, pertence, né, a uma determinada pessoa. Isso caiu em desuso, esse termo, né? O que ocorre, né, é o próprio progresso, né, que é inerente aos seres humanos, né, onde você vê aí determinadas etnias, né, elas se aperfeiçoam ou elas vão ser substituídas por outras etnias que estejam mais adaptadas. O que acontece? Né? Quando você tem povos isolados, você acaba por enfraquecer, né, aquele determinado grupo geneticamente. Não é? O que fortalece, não é, um povo, uma determinada etnia, é justamente a diversidade, é a troca. Você tem um grupo isolado ali, você acaba que aquelas pessoas, no final das contas, são primos ali entre si, né? Porque tem poucos indivíduos, né? Você tem uma demanda grande, uma oferta pequena, genética, né? Então você vai acabar por enfraquecer, né? O que torna biologicamente uma etnia forte, mais forte, menos suscetível, né, a doenças, etc. Justamente o que? A diversidade. Né? Quando você troca, né? Nós somos, o nosso modelo de aperfeiçoamento, de progresso, é um modelo gregário, né? O homem, ele é jogado, né, vamos dizer assim, de encontro a outros indivíduos, né? Existe uma atração, e isso não é à toa, né? Nós precisamos trocar, não é? Experiências,
É através dessa troca que eu vou desenvolver com mais rapidez a minha intelectualidade, a minha moralidade e, consequentemente, aí o biológico ele vai atender a essas necessidades, porque eu tenho que ter um aparelhamento biológico forte o suficiente para que eu possa ali ter as minhas experiências, né, os meus estudos. Então é isso é uma consequência natural. Né? Existe aí aquela preocupação de você preservar povos indígenas que estão ali isolados, mas quando você olha a longo prazo, você vê que a tendência é acabar. Né? Exatamente por quê? Por causa dessa falta de diversidade genética que vai fazer com que essa população seja uma população mais enfraquecida e, portanto, aí sujeita às doenças. Né? Você vê uma população crescendo, é como impossível, né, aqueles indivíduos ficarem ali, né, um índio que precisa de não sei quantos quilômetros de floresta fechada para poder sobreviver, cara. Né? O progresso mostra que isso aí é algo impossível de acontecer. Isso vai acontecer não só com os indígenas, mas nós, com a nossa raça também, que está se modificando, que está se aperfeiçoando. Né? Isso é um processo. Né? E nós também, no futuro, como a gente vai ver aqui, nós também vamos ter a nossa substituição. Vamos para a questão seguinte. Questão 689. Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoados dos seres primitivos? Né? Os homens atuais formam uma criação nova, ou são descendentes aperfeiçoado dos seres primitivos? Será que nós nascemos assim, estamos aqui do nada, né, uma raça nova, ou a gente, né, somos descendentes desses seres lá de trás, desses seres primitivos? Eles respondem: são os mesmos espíritos que voltaram para se aperfeiçoar em novos corpos, mas que ainda estão longe da perfeição. Assim, a atual raça humana, que pelo seu crescimento tende a invadir toda a Terra e a substituir as raças que se extinguem, terá sua fase de crescimento e de desaparição. Substituí-la-ão outras raças mais aperfeiçoadas que descenderão da atual, como os homens civilizados de hoje descendem dos seres brutos e selvagens dos tempos primitivos. Então, um processo de aprimoramento, assim como ocorreu lá atrás, que desapareceram alguns segmentos, né, de neandertais e enfim, etc., para, né, o Homo sapiens, vai acontecer também que daqui para frente nós estamos nos aperfeiçoando e daqui, sei lá, alguns milhares ou milhões, não sei quanto tempo à frente, né, você vai ter essa mudança também radical. Né? Faz parte do progresso. Nós somos espíritos imortais criados por Deus para evoluirmos. Né? Conforme aí nós vamos evoluindo, conforme o espírito progride, o seu aparato biológico ele também progride, ele tem que se tornar menos grosseiro, né? Para atender, né? Para se transformar atendendo às necessidades do espírito também menos grosseiro, mais evoluído. Então, nós estamos hoje em dia, se você pegar o organismo biológico no ser humano hoje, na atualidade, e comparar, né, com o Neandertal, as diferenças são gritantes, são brutais. Né? Então, a mesma coisa vai acontecer lá no futuro. Né? Nós vamos nos aperfeiçoando, o nosso espírito vai progredindo, vai se tornando menos grosseiro, né? E nós vamos acompanhando, o nosso aparato biológico também acompanha, né, essas modificações. É necessário que isso ocorra. Né? É impossível você pegar um espírito muito grosseiro, né, e ele encontrar ressonância, né, no organismo biológico atual. Né? Então, por isso que existem os planetas onde a vida ainda é bastante materializada, né? E os corpos ali, eles são adequados para atender aqueles espíritos que também são espíritos grosseiros,
Da mesma forma que planetas mais evoluídos também, né? Eles vão ter aí espíritos mais evoluídos em corpos também, biologicamente falando, mais evoluídos, mais perfeitos. Questão seguinte, questão 690. Do ponto de vista físico, são de criação especial os corpos da raça atual ou procedem dos corpos primitivos mediante reprodução? Ele está falando agora, ponto de vista físico, eles respondem. A origem das raças se perde na noite dos tempos, mas como pertencem todos à grande família humana, qualquer que tenha sido o tronco de cada uma, elas puderam aliar-se entre si e reproduzir tipos novos. Porque desde Darwin, né, até os dias atuais, a ciência pôde comprovar a contribuição de várias raças, né, raças entre aspas, né? Falta aí de um termo, né, que reproduza melhor esse pensamento. Né? Quando a gente fala de raça, a gente tem que tomar muito cuidado, porque existem determinados preconceitos, né, relacionados à própria falta de informação do passado. Né? Então, mas enfim, né? O que acontece? Você vai ter aí determinadas diferenças, né, em vários períodos evolutivos do homem. São o que é a própria adaptação, é a lei natural, né, de adaptação do ser a um determinado ambiente, a um determinado habitat. Então, você tem aí o que? Nós somos o resultado de toda essa mistura, né, de toda essa evolução biológica. Né? Nós tivemos aí doenças que dizimaram grande parte da população. Quais que sobreviveram? Foram aqueles mais adaptados. Não é? E aí, aqueles espíritos que morreram, que desencarnaram por causa da peste negra, eles reencarnaram, mas já reencarnaram em corpos, né, que já estavam fortalecidos, em organismos biológicos mais fortalecidos. E por aí vai. Né? O próprio organismo, ele vai aí, nós temos mecanismos de melhorias, né? O progresso vai acontecendo. Deus, que tudo planeja, né? Planejou, ele já nos criou assim, com essa capacidade de adaptação. Nós somos adaptáveis ao meio que vivemos. Nós passamos por eras glaciais, né, por fome, por seca, por doenças. Nós estamos o quê? Num caminho evolutivo. Questão 691. Qual do ponto de vista físico o caráter distintivo e dominante das raças primitivas? Aí o que caracteriza, né, do ponto de vista físico, né, o caráter distintivo, né, dessas raças mais primitivas, fisicamente falando? Aí eles responderam: desenvolvimento da força bruta, né, à custa da força intelectual. Então tinha muito mais músculo, né, trabalhando do que a intelectualidade. Agora dá-se o contrário. O homem faz mais pela inteligência do que pela força do corpo. Todavia, faz 100 vezes mais, porque soube tirar proveito das forças da natureza, o que não conseguem os animais. Então nós temos aí a nossa inteligência, a nossa intelectualidade, a nossa racionalidade, e nós vamos colocar isso aí trabalhando para o nosso benefício, né? Os avanços tecnológicos que nós dispomos hoje, ele faz com que o homem ele use cada vez mais a inteligência, ao invés da força bruta que era necessária no passado. Né? Hoje a gente se exercita por uma questão de saúde. Né? Olha, a taxa está alta, você tem que se exercitar, fazer uma academia. Né? Então hoje é muito mais por uma necessidade de saúde, de lazer, né, que nós utilizamos a força bruta. Né? Hoje em dia, antigamente falava assim, nem levanta da cadeira, né, para trocar o canal da televisão, fica só no controle remoto. Hoje em dia você com comando de voz você muda, você nem precisa mais nem do controle, nem o
o dedo você vai usar. Então é uma tendência, né, que isso ocorra, que cada vez mais, né, conforme, né, nós vamos progredindo aí, nós usemos mais a nossa mente, né, o futuro indica isso, né, cada vez mais o homem vai desenvolver o poder mental, né, a ponto de, enfim, nós acessarmos aí determinadas experiências que hoje, né, nós não podemos, justamente porque nós ainda somos seres que não utilizamos todo o potencial que nós dispomos, né? O nosso cérebro, por exemplo, ele tem lá bilhões de células nervosas e a ciência hoje só consegue identificar que nós utilizamos ali 10, né, 20% disso, e tem um tantão lá de células que ninguém sabe para que serve, né? De neurônios, ninguém sabe para que serve. Isso aí é a nossa reserva, no futuro nós vamos, né? A nossa mente vai se desenvolver, é a tendência para onde tudo tá indicando, onde estão apontando aí, né? Então cada vez mais o homem vai usar menos, né, as necessidades biológicas, locomotivas, por exemplo, alimentares, né? Nós vamos ter menos necessidade disso, né? Por quê? Porque nós vamos usar muito mais os nossos poderes, né, as nossas faculdades mentais, psíquicas, em detrimento, né, das nossas necessidades biológicas, né, força bruta. Isso faz parte do progresso, né, da própria criatura em si. Próxima questão, questão 692. Será contrário à lei da natureza o aperfeiçoamento das raças animais e vegetais pela ciência? Seria mais conforme essa lei deixar que as coisas seguissem seu curso normal? Então, temos aí, né, o homem interferindo na natureza, aprimorando raças de animais, aprimorando plantas, frutas, enfim. Não seria, né, será que isso é uma intromissão errada? Será que não deveria ser normal deixar aí a própria natureza se encarregar e o homem não mexer nessa seara? Olha o que eles respondem. Tudo se deve fazer para chegar à perfeição. E o próprio homem é um instrumento de que Deus se serve para atingir seus fins. Sendo a perfeição a meta para que tende a natureza, favorecer essa perfeição é corresponder às vistas de Deus. Então, não é errado, né? Muito pelo contrário. O homem, ele como agente do progresso, né, ele está atendendo aí, nós fazemos parte, né, da criação divina que nos dotou com essa inteligência. Né? E nós, como agentes do progresso, nós temos a capacidade, né, de melhorar e fazer progredir também o que? Os recursos, né, que nós temos, que nos servem, contribuindo, né, assim para o progresso geral. Então nós somos copartícipes, né, da obra divina. Né? Olha, Deus é tão inteligente, tão maravilhoso, que Ele já bolou, né, planejou um esquema onde aquele que está progredindo, ele ajuda aquele que ainda não progrediu. Né? Olha, e tudo se encadeia, tudo se liga. Né? Então o homem, ele vai aí fazendo suas melhorias, né, genéticas, visando, pode ser lucro, pode ser uma outra coisa qualquer, mas somos agentes do progresso, estamos contribuindo, né, com o progresso das criaturas que nos cercam, né, também. Utilizamos os recursos e melhoramos esse recurso. E temos aqui um desdobramento da 692A, mas, geralmente, os esforços que o homem emprega para conseguir a melhoria das raças nascem de um sentimento pessoal e não objetivam senão o acréscimo de seus gozos. Isso não lhe diminui o mérito? Olha o que eles responderam. Que importa seja nulo o seu merecimento, desde que o progresso se realize.
cabe-lhe tornar meritório pela intenção o seu trabalho. Demais, mediante este trabalho, ele exercita e desenvolve a inteligência, e sob esse aspecto é que maior proveito tira. Então o homem, ele faz, sempre fez, né, melhorias, né, de raças, pega um boi, cruza com outra, e, enfim, gado leiteiro, para ter mais leite. Então o homem procura aprimorar, né? A mesma coisa com as plantas também, através, né, dos tempos, ele vai percebendo que um determinado milho ele é mais forte às pragas, então ele seleciona aquilo, então o homem vai fazendo aí uma seleção, ajudando, né? Nessa seleção natural, ele vai fazendo interferências e, claro, visando, né, o lado dele, né, ter lucro, enfim. Mas aí eles falam, que importa que seja nulo o seu merecimento, se ele fez isso única e exclusivamente com intenção de lucro. O que interessa é o trabalho, né, que com esse trabalho ele conseguiu, né, aperfeiçoar uma determinada espécie, e ele está o quê? Exercitando também a inteligência, né? E é aí, né, que se tira o proveito, né? Alguns vão sempre pensar, né, nos louros da vitória, outros já conquistaram um cabedal moral suficiente para só pensar no bem, então faz aquilo não pensando unicamente em lucro, mas no bem-estar, né, da humanidade, melhorando para que tenha mais alimento. Mas em ambos os casos o progresso conquistado ele vai sempre trazer benefícios para quem? Para a humanidade. Então faz parte desse processo, né? Eu melhoro o ambiente onde eu vivo, né? Eu melhoro as espécimes que comigo coabitam este planeta. Estou melhorando de uma forma geral, estou contribuindo, eu como agente do progresso, para a melhoria das espécimes que aqui estão, do próprio planeta. E no final das contas eu estou me beneficiando porque eu estou usando o meu raciocínio, meu intelecto, eu estou aprimorando também esse meu conhecimento. Então tudo contribui para tudo, né? Esse é o modelo divino, né, que estamos inseridos, né? Progredir, né? Nós vamos nos ajudando, né, uns aos outros, inclusive esses seres que ainda tem uma inteligência embrionária, né? E tudo aí, na grande obra divina, né, colabora, né? Uns com os outros nós colaboramos, né, para a continuidade, a manutenção da grande obra divina. Então é isso, meus irmãos, chegamos ao final do estudo, né, de hoje, com essas questões, possamos meditar, né, sobre tudo que vimos, e que a luz, a paz, o amor de Jesus permaneça sempre em nossos corações, graças a Deus, graças a Jesus, graças a Maria de Nazaré. Fiquem com Deus.